Opa, fala aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Meu nome é Klaus. No vídeo passado, eu mostrei para vocês um pouco do. Fiz um review de um pouco do que é a máquina virtual que a gente montou lá no curso de Linux para servidores Proteus. E teve uma funcionalidade que eu mostrei, que é a parte de automação. Só que acabou que eu nem entrei muito no detalhe, mostrando como é que funciona e tal. Então, nesse vídeo agora, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para aquela automação funcionar. Para quem não se recorda ou não viu o vídeo anterior, a automação é a seguinte, ó. Eu estou aqui com o terminal aberto, vou entrar aqui em modo superusuário. Eu não automatizei para não precisar do superusuário, tá? Então, a gente vai precisar do superusuário. Mas a ideia aqui é simples. Eu tenho alguns comandos e esses comandos eles executam operações no Proteus. Por exemplo, deixa eu verificar aqui como que estão os meus serviços do Proteus. Beleza. Aqui, ó, nós estamos vendo aqui que eu tenho o broker, o balance, um serviço na porta 1234, o DB Access e o Total Slice. Todos esses serviços aqui estão ativos. Agora, imagine que eu quero que o sistema esteja em acesso exclusivo. Acesso exclusivo é aquele acesso que eu paro todos os serviços, que não sejam serviços que os usuários acessam, utilizam para acessar o Proteus, e deixo apenas um serviço, que é o serviço que seria o que o pessoal da TI vai acessar para poder fazer o que eles tiverem que fazer. Aqui eu tenho poucos serviços, eu coloquei só três, só que é o broker e dois balances, mas poderiam ser muitos serviços. O que eu posso fazer aqui então para eu poder automatizar esse processo? Eu criei alguns scripts, por exemplo, o script de acesso exclusivo. Eu venho aqui, escrevo acesso exclusivo, dou um enter e ele vai dar essas mensagens aqui para mim, ó. Parando o ambiente ou colocando o ambiente Proteus em modo exclusivo. Aí ele para aqui os serviços. Ó, parou o broker, parou o serviço 2, parou o serviço 1. Agora ele reinicia aqui o TOTOS App Server para garantir que não vai ter ninguém acessando ele ou algum job travado por qualquer motivo que seja. E pronto, meu ambiente agora está em modo exclusivo. Se eu pegar aqui e verificar de novo os serviços TOTOS, olha o que vai aparecer aqui para mim. Ele só traz para mim que eu estou com o serviço da porta 1234 ativo, que eu estou com o DB Access e que eu estou com o TOTOS License. Aquele broker e os balances que eu tinha antes, eles já não estão ativos mais, porque eles foram encerrados. Então, essa é uma automação que eu consigo fazer aqui no Linux de forma bem fácil. Na verdade, assim, não é que seja bem fácil. Fácil é. O difícil é a gente conhecer as etapas que tem que ser seguidas para fazer isso aqui funcionar. Mas, basicamente, é um processo simples. E aí eu tenho outros scripts, por exemplo. Eu quero aqui start Proteus. O que ele vai fazer é reiniciar os serviços que estavam parados. Então, por exemplo, o server 01 que estava parado, o server 02 e o broker, ele vai iniciar. Então, eu tenho aqui alguns serviços que eu configurei para que esse processo de manutenção do servidor Linux para o Proteus ele seja otimizado e fique de forma, como eu posso dizer, mais dinâmica, né? Para não ter que a equipe de TI ficar o tempo todo fazendo uma série de comandos aqui para poder parar serviço, reiniciar serviço e por aí vai. Outra vantagem disso daqui é o seguinte: eu posso capacitar o pessoal da minha TI para poder fazer essas manutenções, e aí eles nem precisam acessar o Proteus diretamente para poder fazer isso, tá? O Proteus não, digo, eles nem precisam acessar o servidor diretamente para poder fazer isso. Eles podem fazer esse tipo de atividade lá pelo terminal SSH, por exemplo. Então ele pode instalar um cliente SSH no computador dele, como o PUT, por exemplo, e pelo PUT ele acessa o terminal com os devidos critérios de segurança, acessa o terminal do servidor e faz essas manutenções necessárias. Reinicia o serviço, coloca o modo exclusivo, entre outras coisas. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso, tá? Vou acessar aqui o explorador de arquivos. Detalhe, eu nem precisaria ter interface gráfica no meu servidor para isso, tá? Aqui ele está com interface gráfica porque no nosso curso eu montei o servidor com interface gráfica, mas aí depois, num determinado ponto, a gente foi avançando para não utilizá-la mais. Mas o processo ficou bem dinâmico.
Então, como que funcionou aqui, tá? Eu tenho aqui um diretório onde eu fiz a instalação do Proteus. Tá aqui dentro de totus, install. Aqui eu tenho o local onde eu instalei o Proteus. E aqui dentro eu criei um script, um diretório de scripts. Ele está protegido, tá? Aqui eu já entrei porque eu já estava com a senha salva na memória, mas ele está protegido. E aqui eu criei uma série de scripts. Eu tenho o restart Proteus, o start Proteus, o stop Proteus, o clonar ambiente. Eu vou começar mostrando aqui esse acesso exclusivo, que foi aquele primeiro script que eu montei, que eu mostrei para vocês. Vou abrir aqui com o editor de texto. Então, o que eu fiz aqui no acesso exclusivo foi o seguinte, ó. Ele é um script, tá? Isso aqui é um script de execução do Linux. A gente começa com essa linha aqui, tralha /bin /bash. Mandei ele apresentar uma mensagem informativa na tela, né? Para ele saber que eu estou clonando o ambiente. Dei um espacinho aqui e mandei exibir uma mensagem na tela. E logo na sequência eu executei um outro comando, systemctl, que é o utilitário de manutenção de serviços do Linux, systemctl, stop, que é o comando para parar, e o serviço que eu quero que ele pare, o broker. Eu poderia mandar ele parar todos os serviços, se eu quisesse, tá? Só que eu coloquei separadamente aqui para poder aparecer na mensagem. Acho que é legal aparecendo lá na mensagem para quem estiver executando essa etapa saber exatamente em qual serviço que ele está executando o processo de parada. Então, parou o broker, parou o serviço 2, parou o serviço 3, e aqui ele deu um restart no TOTS App Server. Eu até poderia fazer o seguinte, criado um outro serviço, chamado ele de acesso exclusivo, e deixar ele parado. E no processo de colocar em acesso exclusivo, ele inicia aquele serviço. Depois eu criaria um outro script, que seria o desativar acesso exclusivo, aonde eu daria um comando restart em todos os outros e pararia esse serviço, que seria o serviço de acesso exclusivo. E aí aqui no final, ele apresenta a mensagem dizendo que o acesso exclusivo foi finalizado. Então esse aqui é um script, tá? Depois disso, eu tenho outros scripts que são parecidos, o restart, o start Proteus, o stop Proteus. Vou até abrir um aqui, mas é tudo basicamente a mesma coisa, tá? É utilizando aqui os utilitários de serviço para poder parar e inicializar os serviços. Além desses de start e stop de serviços, tem um aqui que eu acho muito bacana, ó, que é esse daqui. Esse daqui, o que eu estou fazendo aqui? Esse daqui é o script de clonar ambiente. O serviço de clonar ambiente, ele vai, normal, né? Apresentar as mensagens aqui, dizendo o que ele está fazendo. Mas aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Vou executar um comando como se eu fosse um outro usuário. Que outro usuário é esse? Usuário Proteus. O que é isso daqui? Eu criei no Linux um usuário chamado Proteus e criei no banco de dados Postgre. Ali no nosso curso a gente trabalha com Postgre e SQL Server, tá? Mas a etapa do SQL Server, eu utilizo ela para poder fazer a migração de versão da 12.1.23.10 para 12.1.24.10 e depois eu jogo esse banco do SQL Server, os dados desse banco do SQL Server, para dentro de um outro banco que é o meu banco Proteus Migração que está no Postgres. Beleza. E aí depois do Postgres, do Proteus Migração, eu jogo para dentro do banco Proteus, que é o meu banco principal. Beleza. Então aqui, ó, se eu estou trabalhando com o Postgres, lá no Postgres eu posso criar um usuário de mesmo nome de um usuário que exista no sistema operacional, e aí eu consigo executar comandos SQL diretamente pelo terminal do Linux, sem eu necessariamente ter que entrar numa interface de gerenciamento ou qualquer coisa assim. Então, o que eu fiz aqui? Durante a execução do script, eu mando ele executar um comando como se fosse o usuário Proteus, que existe no banco de dados e no Linux. E aí eu falo que ele vai executar um comando. Passo o menu C aqui para executar um comando. Que comando é esse? O pgdump, que é um utilitário para execução de backups no Postgres. Então eu passo para ele aqui o seguinte, ó, qual que é o database que eu quero, o formato do meu backup
e o arquivo de backup que eu quero que ele gere. E aí ele gerou esse arquivo de backup para mim. Depois eu mostro aqui uma outra mensagem, restaurando backup na base de testes. Eu tratei aqui como sendo a minha base de testes, o meu Proteus migração, tá? Só para eu não ter que... Eu acabei não criando outro banco de dados só para teste e reaproveitei o Proteus migração para ser o meu banco de teste. Então o que eu estou fazendo aqui? De novo, manda executar um comando, como sendo esse usuário Proteus, e aí ele vai executar esse utilitário pg restore, que faz a restauração do banco de dados, mandando limpar o que tinha antes e mandando criar as estruturas que porventura não existirem. Certo que a restauração é para ser feita nesse banco Proteus migração e digo qual o arquivo de backup que eu quero que ele restaure. Foi o arquivo de backup que nós geramos na etapa anterior. Com isso, com o fim do processo, ele vai ter feito o clone do meu ambiente. Ou seja, preciso fazer testes. A minha base de testes precisa estar atualizada. A operação do banco de dados, muitas vezes, não é uma operação que todo mundo na TI vai saber fazer. Eu posso ter contratado a equipe nova, eu posso estar com o estagiário, eu posso estar com aquele consultor que é da TOTUS ou que presta o serviço para mim, mas que não é da minha TI. E aí eu posso falar para ele o seguinte, eu já tenho aqui os scripts prontos para você atualizar a base de testes. É só você abrir o terminal no modo de superusuário. Eu até poderia, fazer a execução sem a necessidade de abrir o terminal e fazer isso em superusuário. Acabou que eu apaguei aqui o negócio. Deixa eu voltar para cá. E fazer isso sem precisar mudar de superusuário. O PUT, ele tem uma ferramenta que eu posso utilizar para fazer isso. Mais à frente eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Então, eu troco ele fala, você vai abrir como superusuário no terminal e vai executar esse script aqui, clone de ambiente. Executou o script clone de ambiente, a minha base de teste vai estar atualizada. E aí é só o usuário fazer o que ele tiver que fazer. Então, essa é uma forma de você otimizar o trabalho de manutenção do Linux e fazer com que o processo seja bem mais moderno e bem mais dinâmico. Beleza, só que também tem uma outra questão que eu acabei não citando ainda, que é a seguinte. Aqui eu só criei os scripts. Só que lá no terminal, eu não preciso informar o caminho do script. Em qualquer parte do terminal que eu tiver, ele já vai saber. Por exemplo, eu vou entrar aqui, de novo. Eu estou aqui na pasta home, tá vendo? Eu não preciso saber aonde que o meu script está localizado para eu poder executar ele. Então tem essa etapa também que a gente precisa aprender a fazer. Como que eu fiz isso? Eu vou entrar aqui, vou utilizar o Nano, que é um editor de textos para terminal, tá? Para poder abrir o arquivo que a gente vai precisar abrir para poder ver isso. O Linux, por segurança, ele vai permitir fazer só pelo terminal e num editor de textos com acesso do superusuário. Então vai estar dentro de etc /bash.bashrc. Esse cara aqui, ele é um arquivo que é utilizado para poder manipular as variáveis de ambientes do Linux. Tem várias formas de manipular a variável de ambiente, tá? Eu mostro isso lá no curso. Essa daqui é uma delas. E aí o que a gente fez? Lá no final do nosso arquivo, eu manipulei a variável de ambiente path do Linux. O que eu fiz nela aqui? Dei um declare -x para poder marcá-la como exportável e criei essa variável path. Estou criando uma variável path, só que a variável path já existe. Então, o que eu fiz aqui? Eu adicionei um conteúdo, que é o caminho dos meus scripts, e depois eu incluí o caminho que a variável path, o conteúdo que a variável path já tinha antes. Essa variável path, ela é uma variável que armazena o caminho de todos os executáveis do Linux. Então, todo executável que precisar ser acessado a partir do terminal de comandos, o caminho para chegar nele vai estar no path. Então, eu colocando os meus scripts dentro desse diretório e informando esse diretório na variável path, eu vou conseguir executar o meu comando de qualquer lugar sem eu precisar colocar todo o caminho para poder chegar até ele. E aí, por fim, eu só precisaria também marcar
os meus arquivos como executáveis. Então, por exemplo, eu teria que ir lá, ó, ls-lh, deixa eu achar aqui, TOTOS, install, Proteus, scripts. Os meus arquivos, eles têm que ser marcados para execução, que é essa marcação que eu coloco aqui. Então, marcando os arquivos para execução, colocando o diretório dos arquivos lá no diretório path, eu já consigo fazer sem problemas todo esse processo de automação que eu mostrei para vocês. E aí, me diz aí, o que vocês acharam? Acharam legal? Bem bacana, né? Quer aprender a fazer isso também? No comentário fixado aqui desse vídeo, eu coloquei o link lá para o meu curso de Linux. Dá uma conferida lá, vale a pena. Valeu, e até a próxima.